Olá, amigos abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio do God Talk. Eu sou a Micaele. E eu sou a Mandy e hoje temos a alegria de receber a nossa irmã Grazi, uma dedicada líder no Ministério Pastoral das Crianças na Igreja Missão Toronto. A Grazi, ela tem uma paixão incrível por ensinar e cuidar das crianças, ajudando-as a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Então, gente, nesse episódio vamos explorar a jornada de Grazi no Ministério Infantil, os desafios e as bênçãos que ela encontrou ao longo do caminho. Vamos ouvir histórias inspiradoras e aprender sobre os programas e atividades que estão impactando a vida das crianças e suas famílias. Então, antes da gente começar a entrevista, eu vou pedir para a Micaele fazer uma oração para nos guiar e abençoar essa conversa. Eu vou começar com o Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Senhor meu Deus, guia-nos mais um dia diante da tua presença, Pai. Que o Senhor venha colocar as tuas palavras no coração da Grazi, no meu coração, no coração da Amanda, e que o Senhor possa direcionar, Senhor, esse episódio com as tuas próprias mãos e com o teu Espírito, em nome de Jesus. Oi, Grazi, seja bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes e assistentes. Oi, pessoal, boa tarde. Sou a Grazi. Eu cuido das crianças, né, aqui da nossa igreja, da Igreja Missão. E eu já quero agradecer a vocês, né, por ter me convidado. É uma honra, né? Grazi, pode nos contar um pouco sobre a sua jornada de fé e como você sentiu o chamado para o Ministério Infantil? Bom, a minha jornada foi assim. Eu me converti, né, em outubro de 2006 e em dezembro eu fui batizada, né? E antes disso, antes de eu me batizar, eu orei ao Senhor e pedi para que o Senhor, para que se fosse, para que antes de eu me batizar, para que eu me libertasse de tudo aquilo que não era do agrado dele, né? E aí eu comecei a minha caminhada na fé. E logo depois eu fui convidada para ser, né, para ser dirigente do Ministério Infantil na igreja onde eu congregava. E eu tinha uma pessoa, né, que era minha parceira, que ela me ajudou bastante. Ela me inspirou, me inspira, né? Inclusive o nome dela é Ida. E para mim é uma bênção, é uma referência, né? Hoje eu tenho ela como referência. E naquela época eu era regente, né, eu fazia as coreografia com as crianças. Eu era muito tímida, ainda sou, né? Mas e eu assim, eu tinha muita vergonha de estar ali no meio das crianças. Só que eu me sentia feliz, né? Eu me sentia à vontade de estar regendo as crianças ali. Porém, na hora de ministrar, ela quem ministrava, né? E eu ainda falava, Ida, como é que você tem, né, esse dom, esse chamado? E isso me cativava nela, sabe? E aí ela me chamava de loirinha. Ela, ai, minha loirinha, você vai conseguir um dia, você vai conseguir. Só que assim, eu era tão tímida, só que na frente ali das crianças, eu me sentia à vontade. Tanto que as pessoas falavam assim, ai, esse é o seu chamado, você tem um chamado. Só que assim, como era início da minha caminhada, né, eu não entendia muito isso. E eu falava, não, chamada, eu não vou ficar muito tempo com as crianças, né? Mas eu passei ali um tempo, eu comecei com as crianças, eu fiquei, acho que um período de 3 anos, se não me engano, né? E aí eu acabei deixando as crianças, né, de lado, porque o Davi nasceu, e aí eu acabei rejeitando esse chamado, né? E rejeitando assim, deixando de lado por um tempo. E mesmo ela insistindo para me voltar, eu falava, não, eu vou ficar, né? Porque eu precisava cuidar do meu filho, meu esposo ele era líder dos jovens e sempre que tinha um trabalho na igreja das crianças, junto com o trabalho dos adolescentes, a gente acabava, né, não dando, né, para eu ir estar no mesmo em um evento e ele no outro. Então eu falei para ela, olha, eu não vou ficar, né, por enquanto eu não vou ficar mais com as crianças. Mas aí, no caso, eu parei, né, de cuidar das crianças e até então eu não fiquei mais, assim, eu senti no meu coração, né, que isso me fez falta, porque o Ministério Infantil, ele é um ministério muito carente, né, nem as pessoas, elas, infelizmente, elas não dão o valor devido às crianças, né, e as crianças precisam. Na minha igreja mesmo, lá teve o Ministério Infantil, só que assim que eu saí, passou-se um tempo também, né, a minha companheira lá, ela ficou um pouco com as crianças, né,
com alguns anos, né? Mas aí depois as crianças foram se afastando, o pessoal abriu mão do trabalho infantil na igreja e assim, aí não teve mais. Aí chegou um ponto onde só tinha 2 crianças que eram os meus filhos e eu sentia essa necessidade, porque a gente precisa, né? Quando eu ia para outra igreja, meus filhos sentiam, né? Ai, mãe, vamos ficar nessa igreja porque eu quero participar da celinha com as crianças. Então, assim, é um ministério que é necessário, que a gente investe nas crianças, porque a gente precisa investir enquanto elas são pequenas, né? A gente precisa ensinar, instruir, né, na igreja, porque isso é necessário, né? Não adianta, é que nem uma escola, a gente precisa alfabetizar as crianças na primeira série, não adianta a gente colocar elas já no ensino médio que elas não vão aprender. Então, o Ministério Infantil é dessa mesma. O que te inspirou a se dedicar mais ao Ministério Pastoral das Crianças? Então, o que me inspirou foi essa necessidade, né, da gente estar cuidando das crianças, né, de estar ali ministrando no coração das crianças, né, que nem eu iniciei dizendo, o culto infantil, o ministério infantil é um ministério carente e o fato da minha igreja, né, da primeira igreja onde eu congregava, não ter tido por bastante tempo um ministério infantil, né, a salinha das crianças, eu senti essa necessidade. Que te inspira, então, aqui em Toronto, a ser parte do Ministério Infantil? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui convidada, né, pela Núbia a fazer parte do Ministério Infantil. E no começo eu fui um pouco resistente, né, porque eu fiquei com medo, né, não sabia qual que seria a liturgia aqui. E aí, inclusive, eu tinha até falado pro meu esposo, né, até para minha companheira lá, falei, olha, Ida, já me encontraram aqui, né, a gente... E aí ela falou assim, Lourinha, a gente não pode realmente fugir dos planos do Senhor, né? Então, se esse é o seu chamado, você precisa seguir ele aí, né? Seja aqui ou seja aí, o nosso Deus é o mesmo e ele sabe qual é o seu chamado. E aí eu aceitei, fiquei insegura no começo, né? Mas eu entrei e, assim, para mim foi a melhor coisa, porque a gente sabe qual que é o chamado do Senhor nas nossas vidas. E desde lá para cá eu venho estudando, venho, sabe, buscando sempre formas de ministrar estudos para estar passando para as crianças, sabe? Muito bom mesmo. Inclusive, eu acho assim, os conteúdos que você monta ali para as crianças incríveis. Então, é algo que eu gosto, né? E assim, a gente precisa se dedicar, né? Eu acho que é algo que Deus fala muito no meu coração e eu sempre estou sempre procurando cultos, pregações de pessoas ministrando, né, no Ministério Infantil e sempre buscando aprimorar os conhecimentos, sabe? E sempre orando e pedindo direção de Deus para que Ele esteja, né, nessa caminhada, né? E é isso. Legal. Ô, Grazi, e qual que é o seu principal objetivo e as atividades que você ministra no Ministério Infantil? Bom, o meu objetivo é alcançar sempre mais almas, né? Trazer as crianças, porque através das crianças a gente consegue trazer os pais, né? Às vezes os pais vêm e não tem como deixar as crianças, né? E às vezes eles ficam, sabe, preocupados se como que vai ser o Ministério Infantil. Então, meu principal objetivo hoje é ensinar as crianças, né, de uma forma que elas recebam, que elas entendam e que elas saiam da igreja impactadas e que elas venham, no caso, ser batizadas com o Espírito Santo, porque isso é possível. Então, meu principal objetivo é esse. Legal. Que bonito, né? Deixa uma curiosidade. Tem alguma criança que vem, que traz os pais, ou geralmente os pais que vêm e traz as crianças? Olha, assim, acontece, né? Eu vou voltar lá para na igreja onde eu congregava. A minha companheira, a minha amiga, né, de jornada, ela fazia um trabalho muito bonito, porque tinha pais que não eram evangélicos, que ia visitar a igreja uma vez ou outra, né? E as crianças gostavam, né, do trabalho dela, gostavam do nosso trabalho. E o que ela fazia? Ela ia buscar as crianças em casa, porque era uma forma de trazer as crianças. Então, assim, isso era muito bom, né? Ela buscava, então, assim, sempre que tinha algum trabalho infantil, alguma festinha, ela ia buscar e os pais vinham, sabe? Tenho também, né, o testemunho do meu esposo, que ele não era evangélico, né? Ele aceitou Jesus com 8 anos, os pais dele não eram evangélicos e
e ele aceitou pelos primos dele, né? Porque ia Olha com os só. primos dele. Aham. E através da vida dele, os pais dele foram aceitar a Jesus. E através do Ministério Infantil Através da igreja. do Ministério Infantil. Gente, olha que Então, sim, a gente interessante. consegue, assim, alcançar o coração das crianças. A gente consegue, através das crianças, alcançar o coração dos pais, né? Aham. Porque quando as crianças estão na igreja, assim, o que a gente mais quer como pais é educar os nossos filhos e manter eles, né? A gente já planeja o futuro, né? Sim. A gente sabe que não é possível, mas a gente quer que os nossos filhos sejam pessoas do bem, né, que tenham um bom caráter, que tenham um bom estudo, que tenham um bom Uhum. trabalho, né? E a gente trazendo para o Ministério Infantil é uma forma da gente alcançar o coração dessas crianças, né? E tirar ela do mundo, né? Porque o mundo tá aí, né? Para matar, roubar e destruir, né? Sim, isso mesmo. Conta pra gente, assim, se você teve algum desafio enquanto você estava lá com as crianças na salinha. Então, o maior desafio é você conseguir fazer com que as crianças se concentrem, prender a atenção das crianças, né? Esse pra gente é o maior desafio, né? Mas, assim, é por isso que eu sempre busco um método do que é onde a gente vai conseguir prender a atenção dela, né? Algum materiais lúdicos que a gente consiga fazer com que as crianças se atente, preste atenção, interaja, né? E aqui, graças a Deus, as crianças, elas são bem participativas, né? A gente traz material para elas e elas interagem, elas querem participar, elas já sabem do assunto. Então, isso, assim, para mim é muito, muito gratificante. Né? Acho que os pais dela, né, plantam a sementinha lá, ministra, né, nos lares, e isso é bom. Então, hoje a gente está com um projeto agora de ensinar as crianças sobre a Bíblia, né, para que elas saibam, né, os livros da Bíblia, que isso é muito importante, né, e a gente está com esse método, e elas hoje, agora a Dani começou com uma liçãozinha de casa, com algumas perguntas, onde elas vão falar com os pais e os pais, né, vão ajudar elas a responder as perguntas do que foi ensinado, né, na salinha com as crianças. Eu sempre pergunto, o que foi falado na aula passada? Quem fez? Quem falou com os pais, né? Eu trouxe um trabalho para as crianças que foi o livrinho da oração, né, o chaveirinho da oração, né, e o tapetinho da oração, e aí eu passei para elas e eu falei, quem tá orando? Quem tá fazendo a oração? Quem tá se ajoelhando para orar durante a noite, né? Porque isso é muito importante também. Nossa, que legal. Vão ser adultos funcionais, tementes a Deus, inteligentíssimos, né? Que é desde criança que começa, né, gente? Nossa, que legal. Grazi, existem novos projetos ou programas que você está planejando para o Ministério? Então, os projetos que nós temos agora, a gente inaugurou um agora, que é a salinha, né, dos bebês, onde a gente tem as duas líderes que ficam aqui ministrando com as crianças, né? Isso ajuda as mães, né? Principalmente aquelas que têm os bebezinhos no colo, às vezes elas não conseguem, né, prestar atenção no culto por conta de ter que dar atenção aos bebês, né? Esse é um projeto. A gente tem um projeto agora dos aniversariantes. O que é esse projeto dos aniversariantes? Então, o projeto dos aniversariantes é fazer o aniversário, né, de janeiro a junho. A gente pega aquelas crianças que fizeram aniversário, né, e faz uma festinha. E de julho a dezembro a gente faz uma festinha para comemorar o aniversário delas, né? Esse também é um dos projetos. E outros projetos a gente está estudando. A gente tem o desejo, né, de que as crianças elas aprendam, elas saibam, né, os livros da Bíblia, a conhecer a Bíblia, né? Porque é necessário, né? Às vezes elas estão ali, a gente está passando o ensino para elas, mas acaba aqui não sabendo, né, os livros, né, então, assim, a gente está com esse projeto agora, todas as líderes das crianças estão estudando para estar passando, ministrando os livros da Bíblia para as crianças, para que elas venham aprender. Qual é a sua visão para o futuro do Ministério Infantil na Igreja Missão Toronto? Então, a minha visão hoje é que a gente consiga alcançar almas, que a gente consiga penetrar no coração das crianças e que elas venham não só para ficar na salinha, né? Não é só para passar um tempinho, mas que elas venham sair cheias do Espírito Santo, que elas venham ser impactadas, que elas venham aprender, que elas venham ser futuros pregadores, futuros cantores, que venha ser a geração de amanhã, né? Porque as nossas crianças, elas são a geração da igreja, né? Elas são o futuro da igreja. E o meu projeto,
né, estar na frente das crianças, né, junto com as outras líderes, é esse. Eu acredito que elas também pensam assim, né, da gente poder alcançar o coração das crianças. Em Provérbios 22:6 diz que a gente deve ensinar as crianças no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar, né? Então, essa é a nossa função de estar aqui no Ministério Infantil, é poder ministrar, é poder ensinar e alcançar o coração dela, né? E através do coração das crianças a gente chegar nos pais, né? Para que eles venham se sentir firmes, né? E para que eles venham, né? Trazer suas crianças e ficar para o culto, né? E venham a ser cheios, né? E ser usados pelo Espírito Santo. Legal. Esse é o nosso projeto. Legal. A Raíza tá aqui, ó, como colaboradora, nos servindo um cafezinho quentinho, né, Raíza? Ela tá ali. Gente, o café da tarde das meninas não pode faltar. Vamos. Tá Isso. chegando. Ela fez uma bondade de fazer um café. E o que eu tô dizendo pra ela é isso, é que ela pode ter certeza que o céu recompensa, porque Deus é bom, velho. Agora, assim, só comentando, né, que a Grazi, ela é professorinha das crianças daqui da Igreja Missão, Toronto, e eu também sou junto com ela. Nós somos da mesma equipe, né, do Cultinho Kids. E a Grazi, tipo assim, ela que me deu a ajuda que eu precisava. Por quê? Porque eu não sabia, tipo, eu queria uma programação de estudo para as crianças. Eu não queria só eu mesma escolher sozinha, eu queria uma coisa mais organizada. E aí a Grazi tinha comprado online um curso muito bom de anual, né, de aulinhas de cultinhos para criança, e ela compartilha comigo esses cultinhos, e é maravilhoso, né, Grazi? Sim. Muito bom. Aí é tipo, vai contando as histórias de Moisés, né, uma atrás do outro, ela dá uma aula, dou outra aula, então, tipo assim, realmente ela tem esse chamado, porque ela já se organizou, tipo, já deu uma passada à frente, né? E é isso, Grazi. Muito obrigada, tá? Eu já aproveito aqui para te agradecer. Então, eu gosto do que eu faço, sabe? Mas e o que eu faço com amor. Tudo que eu faço, sim, sabe? Tudo que eu coloco a mão, eu faço com amor. Porque não é porque eu vou fazer pelos outros que eu vou fazer de qualquer forma, mas eu gosto e eu gosto de fazer nos mínimos detalhes, sabe? Eu gosto de caprichar. Então, esses cursos, desde que quando eu comecei aqui, o Ministério Infantil, eu não sabia também, às vezes, né, o que passar, a gente fica meio perdido, né? E eu comecei a procurar cursos, né, para estudar. Eu comecei a estudar alguns cursos do Ministério Infantil. Aí eu comprei vários cursos, inclusive esse que eu passei para a Raíza. Esse é um curso muito bom. Então, assim, é algo que ele já vem ensinando a gente a ministrar as crianças ali, né? Então, é isso. A gente tem que estudar e seguir. Gente, e outra, tá? A Grazi é resposta de oração, assim, na minha vida em particular. Porque além de ela me dar essas aulinhas que gente, eu fico bem nervosa para dar aula para as crianças, né? Porque eu quero ter uma programação que as crianças têm muita energia. Então, além disso, eu falei assim para Deus, quando ela me passou a aulinha, tinha que fazer uns artesanatos para poder montar a aulinha, umas dobraduras, sabe? Coisa assim, cortar. E a minha mão sua bastante, eu tenho isso desde que eu nasci. E eu não gosto muito de fazer esse artesanato. Aí eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Falei assim pra Deus, né? Aí a Grazi, sem eu pedir assim pra ela, ela se ofereceu, falou assim: olha, se você tem dificuldade, que eu comentei, eu posso fazer as dobraduras pra você. Então, tipo assim, além disso, ela ainda foi muita bênção. Então, eu fui lá, imprimi as coisas, deixei na casa dela, ela preparava e trazia pra mim domingo. Olha que legal. Ela é uma bênção mesmo. É isso. É o seu chamado, sim, A gente se sim. ajuda, Sim. né? Muito legal. Não, mas É que é uma coisa. Então, mas é que assim, é coisas que a gente precisa se libertar, né? Eu oro sempre pra Deus pra tirar toda essa timidez que eu tenho, sabe? E não é fácil. Pra estar ali nas crianças no começo foi difícil também, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou militar pra essas crianças? Mas é difícil. Que eles são cheios de energia, né, gente? Então, é o que eu falei pra você. A gente, pra prender a atenção deles, é difícil. A gente tem que fazer ensinar de uma forma lúdica para eles, né? Que eles consigam aprender, né? E não só prestar atenção, mas também aprender, né? Grazi, você pode compartilhar algumas histórias inspiradoras ou testemunho de crianças e suas famílias que te marcaram? Tem sim, né? Eu tenho dentro da minha casa mesmo, né? O fato de meus filhos não ter participado da salinha das crianças, né? Por muito tempo. Eu precisei ensinar eles em casa, né? Sobre a Bíblia, né? Sobre
Sobre essa questão da salinha das crianças, né? E eu sempre ensino eles a orar, eu sempre ensino. E eu tenho um breve testemunho que é sobre o Gabriel, né? E eu ensino ele a orar e ele gosta de orar. E eu lembro que uma certa vez meu esposo estava desempregado e eu falei para ele assim, filho, a gente precisa orar para que Deus venha abrir a porta de emprego pro seu pai, né? E aí eu coloquei os dois para orar de noite, meu esposo saiu para trabalhar assim, né? E eu falei assim, vamos orar agora pelo seu pai. E aí ele foi orar. E aí eu lembro que assim, ele estava aguardando uma resposta de emprego. E eu lembro que 2 dias depois ele recebeu essa resposta, né? E aí o meu filho veio, mãe, Deus ouviu minha oração. Eu falei assim, o que que você pediu, Biel, para Deus? Ele, mãe, eu pedi um emprego, meu pai. E Deus não deu só um, ele deu dois. Então, assim, é muito gratificante a gente ver, né, a sementinha que a gente vai germinando no coração deles, né? E isso para mim é muito bom eu ver, né? Sinal de que o que a gente está fazendo tá fluindo, né? O que a gente está ensinando, eles estão aprendendo e isso pra gente é muito gratificante. E uma coisa importante que ela falou aí, que ele veio todo feliz e falou assim: mãe, Deus ouviu a minha oração. Sim. Oração de criança chega direto no trono. Chega, né? Nossa, é o que eu falo pra ele. Às vezes eu falo assim, Gabriel, se você quer algo do Senhor, você faz a sua oração e a sua oração você tem a certeza que ela vai direto pro trono. Se Deus vê que a sua oração é sincera, ela vai direto. E às vezes ele fica doente, assim, e ele fala, mãe, eu não tô legal, né? Eu falei assim, então vamos orar. E aí ele ora, ele fala assim, ai Deus, repreende essa dor agora, em nome de Jesus. Eu falo pra ele assim, se você crê, você vai ser curado. Você acredita que você vai ser curado? Você precisa acreditar antes de você ser curado, Gabriel. E aí ele fala, mãe, eu acredito. E ele faz a oração e às vezes quando ele fala assim, mãe, eu fui curado. E ele se sente tão feliz em falar assim, até me emociona. Ele se sente tão feliz e fala assim, mãe, Deus me curou. Então, assim, a gente precisa ensinar, a gente precisa germinar isso no coração dos nossos filhos. E para mim, esse é um testemunho porque ele não teve essa convivência com as crianças, né, na salinha e por muitas vezes eu sentia muita falta, porque o Davi ficou muito tempo sem a salinha das crianças. Então, a gente precisa ministrar no coração deles dentro de casa, né? Isso também serve um alerta para os pais, né? Que tem as crianças aqui, porque às vezes a gente ensina aqui, mas os pais não conseguem dar continuidade, né? Então a gente precisa sim ministrar, a gente precisa sim ensinar, a gente precisa investir nas crianças, porque essa é a geração de amanhã, esse é o futuro da igreja, esse é o futuro de amanhã. Então é um ministério que ele não deve ficar de lado, né? Ele deve ser investido sim, ele deve ser cultivado e ensinado. E ele é um ministério tão importante, como a Graça já falou ali no início, estão discipulando eles. Então, eles vão crescer ali com aquela palavra, aquele ensinamento no coração. Sim, e ele não vai se desviar, né? E assim, a gente ensinando as crianças, a gente divulgando esse trabalho, a gente consegue alcançar o coração dos pais, né? Realmente. Muitas vezes acontece de vir pais visitantes aqui, se não tiver uma sala para as crianças, eles não vão ficar. Né? Eu já pensei, né, em sair da minha igreja onde eu estava por conta de não ter, né? Meus filhos me cobravam a salinha das crianças. Às vezes a gente tinha em outra congregação e eles queriam ficar, mãe, vamos ficar nessa igreja porque tem a salinha das crianças. Então as crianças elas sentem. Quando a gente frequenta a igreja, quando nós temos filhos na igreja, nós ficamos aqui no culto, mas nem sempre quando as crianças é pequena a gente consegue prender a atenção das crianças com a mensagem que são ministradas, né? Porque tem as crianças menores que elas precisam ser ensinadas na linguagem dela. Então, para isso que tem o nosso Ministério Infantil, para que a gente venha ensinar na linguagem dela, né? E esse é a importância do Ministério Infantil. Ô, Grazi, conta pra gente, então, que você mencionou que a salinha dos bebês estão abertas, né? E qual que é a idade que vocês estão aceitando? Porque, por exemplo, eu tenho algumas amigas com bebê pequenos que elas falam assim, Amanda, eu não posso ir acompanhar, né? Porque eu geralmente chamo pra vir no culto, eu convido todo mundo, né? Pra vir. Então, assim, qual que é a idade que vocês estão aceitando e como que é a dinâmica, né? Pra esses visitantes que vão vir com crianças menores? Então, a idade é de 6 meses, né? Até 4 anos na salinha dos bebês. E depois de 4 anos até
até 13, até 12 anos, né? Na salinha das crianças. E lembrando que, assim, os bebês, vocês podem ficar tranquilos que os bebês vão ser bem cuidados ali, né? Nós temos, né, a equipe das meninas que cuida deles, né? Então, nós temos brinquedo, nós temos algumas crianças que já podem comer, a gente tem as alimentações que a gente pode estar dando para eles, né? Tanto para os pequenos quanto para os maiores, que a gente dá os lanchinhos no final do culto, né? Então vocês podem ficar tranquilos e deixar os bebês ali, que a nossa missão é tentar deixar os pais participando do culto, né, e aprendendo, e e os seus filhos sendo ministrados nas salinhas. Então, por isso que nós temos 2 salinhas. Esse é o nosso novo projeto. E também a família inteira para aprender a palavra do Senhor, gente. Não é só os adultos, viu? Então é importante lembrar que as crianças são muito bem-vindas aqui na nossa igreja também. Todo mundo sendo discipulado. Exatamente, essa é a nossa missão, né? Que os pais venham e deixem suas crianças e aprendam e fiquem em paz, né? E pensando que as suas crianças vão ser ministradas, né? E que a gente vai germinar a sementinha nelas, né? Para que no futuro ela venha florescer, que ela venha crescer e dar bons frutos. E é isso. Ô Grazi, que conselho você daria para aqueles que sentem o chamado ali para trabalhar no Ministério Infantil? Então, o primeiro conselho que eu dou é orar, né? É apresentar a Deus, né? É se capacitar e, assim, pedir direção de Deus, né? Primeira coisa que eu, às vezes, costumo fazer também, quando eu venho trazer uma aulinha, é apresentar o trabalho, né? É orar, entregar a Deus, porque para que eles venham chegar no coração, para que o Espírito Santo venha tocar no coração dessas crianças, né? E, assim, e para que elas venham aprender, né? Porque a nossa maior alegria é sair daqui da salinha com elas aprendendo o que elas têm aprendido o que você ensinou, o que você falou. Essa é a nossa maior alegria, da gente ministrar no coração delas, né? Afinal de contas, elas vai ser o futuro de amanhã, né? O nosso objetivo é que elas venham ser futuros pregadores, futuros pastores que venham salvar novas gerações, né? Que venham ministrar em novos corações e que almas venham se render aos pés delas, né? E esse é o nosso maior objetivo. Quem sabe vem um futuro presidente do Canadá, né? Isso, quem sabe vem um futuro presidente do Canadá. Olha, Grazi, eu cheguei a arrepiar, gente. Imagina, Grazi, você tá discipulando aí o futuro presidente do Canadá, igual a Amanda citou. É isso mesmo. E sim, orgulho maior também, né? Um futuro pastor, um futuro missionário, um futuro pregador, né? Obreiro da casa do Senhor e fazendo isso. Essa, na verdade, vai ser a nossa maior alegria, né? E a gente vê que a gente conseguiu alcançar esses corações, a gente conseguiu ministrar no corações, né, dessas crianças e que ela se tornou, né? Ela não se desviou do seu caminho, do caminho do Senhor, e que ela aprendeu, né? Através do nosso ensino. Então, acho que essa é a maior alegria para um professor, para quem está discipulando as crianças. A coroa de vocês está cheia de pedrinhas lá no céu. Meu Deus. Glória a Deus, né? Grazi, então pra gente encerrar aqui esse podcast, que ele foi super edificante hoje, que a gente conheceu um pouco mais do nosso ministério, né, infantil aqui na igreja, qual a mensagem de encorajamento, né, você gostaria de deixar para os pais e a comunidade da igreja? Então, primeiro, eu gostaria de deixar assim que os pais incentivem as crianças, né, tragam suas crianças, né, para os cultos. Elas vão ser bem ministradas, bem cuidadas aqui no nosso culto, na nossa igreja, né? Como eu citei, tem 2 salinhas, né? A sala dos bebês e a sala dos maiores, né? Do Kid. Então, assim, traga suas crianças, incentive suas crianças, né? Procure saber o que foi ensinado, o que foi ministrado, para que elas venham se lembrar, porque às vezes a gente ensina, a gente faz aqui o nosso melhor, né? De ensinar as crianças, mas algumas às vezes acaba esquecendo. Então, procura saber, né? O que foi falado, né? O que foi ensinado hoje para você na salinha. Tenta fazer com que as crianças se lembrem, né? Colocar em prática tudo que a gente ensina, né? Isso. Então, essa, na verdade, é a mensagem de encorajamento que eu tenho, né? Incentive os seus filhos, né? Cultive as palavras, semente no coraçãozinho deles, né? E sabemos que, assim, a gente vai, sim, todos se unindo, a gente consegue trazer, né, uma nova geração, uma geração eleita, né? Uma geração onde
teremos futuros pregadores, futuros pastores, né? Futuros obreiros da casa do Senhor, futuros cantores, enfim, né? É essa a nossa missão. A gente tem de ensinar as crianças para que elas venham fazer o ID do Senhor, para que elas venham salvar essa nação, para que elas venham, né, deixar o mundo, né, e salvar, né, e levar a palavra do Senhor. Essa é a nossa missão, de estar ensinando e levando a palavra do Senhor aqui no culto. Então, na verdade, a nossa missão é formar, né, minis discípulos, né? E eles fazem isso, né? Nós temos aí, né, relatos de que as crianças ministram no coração, né, na escola, né, no coração de algumas pessoas, elas são usadas, né, elas são impactadas e através disso elas levam a palavra, elas conseguem pregar a palavra do Senhor. Criancinhas mesmo, né, as nossas crianças, elas conseguem levar a palavra do Senhor e pregar e falar, né, sobre o ID do Senhor. Grazi, você pode fazer para a gente uma oração aqui de finalização? Senhor, eu te agradeço por este momento, né, que essa mensagem, que ela venha impactar várias pessoas, que ela venha, Senhor, penetrar em cada coração que venha ouvir essa mensagem. Que o Senhor venha continuar usando, né, essas meninas para que venha transmitir a tua palavra a todos os cantos da terra, aos 4 cantos da terra, Pai. Venha, Senhor, derramar o teu poder, a tua glória sobre este projeto, Senhor, que vidas venham a ser alcançadas, Pai, que coração venha a ser quebrantados. O Senhor venha derramar o teu poder, a tua glória, que o Senhor se faça presente em cada palavra, em cada pessoa que for ministrar aqui, Pai, e que o Senhor venha usar essas meninas que estão na frente deste trabalho, Pai, de forma poderosa, para que a sua palavra ela venha a ser alcançada vidas, que pessoas venham a se render aos seus pés e que possamos, Pai, entregar a tua palavra, levar o ID do Senhor, que este é a verdadeira missão que nós temos nessa terra, Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor, o teu poder, a tua graça, e que o Senhor venha, Senhor, visitar cada coração que venha ouvir essa palavra. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.